Passei a tomar aminoácidos essenciais, mais creatina, mais glutamina. Posso juntá-los em um único shake? Ou existe interação entre eles que impede? Perfeito, pode juntar no mesmo shake, tá? Eu faço exatamente isso. Eu pego, eu coloco, eu não coloco, eu coloco no liquidificador. Então eu pego um pouco de água, tenho um liquidificadorzinho pequenininho, eu pego lá 4 medidas do aminoácido, do blend de aminoácidos essenciais, coloco, já pego creatina, já pego glutamina, um scoop de glutamina, um scoop de creatina, bato no liquidificador, dá uma mexidinha, já bebo e acabou, tá? Tranquilo. Aí, à noite, na hora que eu chego, daí eu coloco só o scoop de blend de aminoácidos, tá bom? Glutamina e creatina, uma vez por dia, basta. Não tem nenhuma interação, pode usar tranquilamente.